Ora, bom dia, irmãos. Good morning. Let's stand up. Vamos começar o nosso serviço de louvor. Vamos cantar Vida aos Sepulcros. We're going to sing Graves into Gardens. I searched the world, and it couldn't fill me. Man's empty graves and treasures that fade are never enough. And you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o ver dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Lord of mundo em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only
história que nós acabamos de estudar lá embaixo de Jó, terminamos o livro de Jó, e realmente Jó não teve medo de expor as suas fraquezas, os defeitos e falhas, e encontrou no final um amigo em Deus. O Deus das montanhas, ele descobriu que é o mesmo Deus nos vales. Amen. E que não há lugar que a graça de Deus não possa achar a cada um de nós. Realmente fez-me lembrar da história, que Aleluia. foi maravilhosa. Vamos continuar. Sorry, I should say that in English. I'm saying this is reminding me of the story that we just finished the book of Job downstairs. And when it says here, I'm not afraid to expose my weaknesses, my failures. I'm not going to hide them. And in the end, I found a friend, Job. Like and then he discovered that the God of the mountains is the same God of the valley, right? Amen. So that's really nice. And we're going to continue now with Build My Life. Vamos continuar com Eu Vou Construir. Worthy of every song We could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
ficar quieto, vai continuar a louvar ao Senhor com o hino um pendão real. Romanos capítulo 12, começando no versículo 3 até 8. Por pela graça que lhe é dada, diga cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberdade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra. O título da mensagem de hoje é Servir a Deus segundo os seus dons. Reparem que a autoridade do conselho que o apóstolo Paulo está dando aos cristãos naquele tempo e também para todas as gerações, é que ele mostra e avisa que o conselho que ele dá não vem dele, vem de Deus. Reparem bem o que lemos em Romanos capítulo 12 e versículo 3. Porque pela graça que me é dada, a graça que me é dada. Qual foi a graça que foi dada ao apóstolo Paulo? Foi um homem que foi escolhido por Deus para plantar igrejas entre os gentios e também, está claro, entre os judeus. Mas foi um dom que Deus deu a ele mesmo, de evangelização e de plantar igrejas. Além disso, foi um dom que Deus deu a ele para escrever a Bíblia. Porque o Novo Testamento, praticamente, a maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Pela graça que lhe foi dada. Não foi ele. Foi Deus que o escolheu para isso mesmo. E Deus usou a ele para ajudar os cristãos das igrejas que ele tinha plantado. E ele está dizendo aos cristãos da igreja de Roma, pela graça que me foi dada. Que me foi dada. Se você ler em Romanos capítulo 15, versículo 15 a 16, ele repete isso. Vamos ler Romanos capítulo 15 e versículos 15 a 16.
Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça que por Deus me foi dada. Eu estou escrevendo isto por causa da graça que me foi dada a mim. E a palavra graça fala dos dons e do poder que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo para o ministério, pela graça que foi dada. Reparem em Romanos capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado pelo apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo, nesta carta, dizendo: eu sou servo de Cristo, estou no ministério, mas não fui eu que escolhi isto, fui chamado por Deus para este trabalho. Ora, meus irmãos, em todas as cartas que ele escreveu, logo no início, começa escrevendo: não fui eu que escolhi para ser apóstolo, foi Deus que o escolheu. Deus me deu esta graça. Não sou digno, mas Deus deu-me esta graça. Portanto, ele está escrevendo em Romanos capítulo 12, vai falar sobre os dons, mas ele está a dizer: pela graça que me foi dada, é que eu vou explicar a vocês a maneira como os dons devem ser usados. Pela graça que me foi dada. E qual é o conselho que o apóstolo Paulo deu aos cristãos? O primeiro conselho, irmãos, é que só os cristãos que estão salvos, nascidos de novo e têm o Espírito Santo, é que estão qualificados para servir a Deus. Reparem bem da maneira como ele começa o capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, está falando de cristãos. Ele não está escrevendo a pessoas que não são cristãos. Está falando de pessoas que já aceitaram Jesus como seu Salvador, que têm o Espírito Santo, que nasceram de novo. É para essas pessoas é que ele está escrevendo estas palavras. É para nós. Portanto, ele sabe perfeitamente que se a pessoa não é cristã, não pode servir a Deus. É verdade que Deus pode usar uma pessoa que não é cristã para fazer a sua obra. Em certos casos, como o rei Nabucodonosor foi usado por Deus para até castigar a própria nação de Israel. Escolhido para isso. Ele não era cristão. Ele não era um homem de Deus, mas Deus o escolheu para aquele fim. Sim, Deus pode usar pessoas como essas, para os seus propósitos, mas para servir a Deus, a pessoa tem que nascer de novo. Tem que ter fé, tem que compreender o caminho da salvação. Como é que uma pessoa pode ensinar o caminho da salvação se ela não sabe o caminho da salvação? É triste quando vejo pessoas que estão à frente de uma igreja e não são crentes. Não conhecem o Evangelho. Nunca nasceram de novo. E estão a ensinar a Bíblia, mas não são pessoas que realmente tenham fé. É triste ver isso. Portanto, para a pessoa servir a Deus, é preciso que realmente tenha uma fé verdadeira em Cristo. E depois aqui o apóstolo Paulo apresenta que os cristãos, para servir a Deus, devem fazer com humildade e fiéis na sua obra. E vejam como o apóstolo Paulo ensina como devemos ser humildes. Reparem bem que lemos em Romanos capítulo 12 e versículo 3. Porque pela graça que lhe é dada, diga cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber. Em outras palavras, não pense mais além daquilo que realmente Deus deu a si. Não se exalte a si próprio. Saiba mais daquilo que deve saber. E depois, versículo 3, continua ele dizendo:
mas que saiba com temperança. Não seja fanático, não seja extremista. Saiba com temperança. Quando a pessoa é extremista numa doutrina, irmãos, já não está fazendo a vontade de Deus. E cuidado quando pessoas são extremistas. Deus é pessoas com temperança. Há pessoas que só pregam o amor de Deus, mas não falam nada que Deus é santo e castiga as pessoas. Então, isto é errado. É verdade que Deus é amor, cheio de misericórdia, mas se você ler a Bíblia, há de ver que Deus é justo e castiga o pecado. Portanto, não vamos ser extremistas só falando do amor e ignorar o facto de que Deus é justo e odeia o pecado. Mas também não vamos ser extremistas só falar que Deus castiga e não fala do amor. Está bem? Devemos ser com temperança. Não ser extremistas. E depois reparem que ele escreveu aqui, no versículo 3, diz assim: não sabe mais que lhe convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós devemos ser os limites daquilo que Deus deu a nós. Não vamos ir além daquilo que Deus não nos deu. Cada um deve usar os dons que Deus nos deu, mas não ir além desses dons. Quando a pessoa vai além dos dons, já não está fazendo a vontade de Deus. Ora, suponhamos que a pessoa não tem o dom de cantar e quer dirigir a igreja. É um problema, sério. As pessoas coitadas até ficam com vergonha. Era ali a pessoa a querer dirigir uma coisa que Deus não deu nada para ele. Ou ela. E quer ajudar a igreja. Não. Se Deus não deu esse dom, não faças isso. Imaginem, irmãos, se Deus não deu o dom de ensinar a Bíblia, o que é que eu devia estar aqui a fazer o quê, afinal? Nós temos que usar o dom que Deus nos deu, não ir além daquilo que Deus nos deu. Devemos ser humildes, compreender as coisas como elas são. Portanto, devemos usar segundo o dom que Deus nos deu e não ir além daquilo que Deus nos dá. Não devemos ter inveja dos dons que os outros têm também. Não devemos querer o que o outro tem. Devemos aceitar tudo o que Deus nos dá e devemos estar contentes com os dons que Deus dá aos outros também. Ora, porquê é que o apóstolo Paulo aconselhou os cristãos a serem humildes em usar os dons de Deus? A primeira razão é porque quem dá o dom é quem? É Deus. Essa é a razão dos humildes. Não sou eu, é Deus que me deu. Reparem que o apóstolo Paulo começa com isso, versículo 3. Porque pela graça que me é dada. Ele não se exalta a si próprio. Eu sou o que sou porque Deus me deu esse dom. E também nós devemos usar os dons compreendendo que foi Deus que nos deu. E devemos estar cheios de gratidão e sermos humildes, compreendendo que foi Deus que me deu este dom. Este era o problema da igreja de Corinto. Os cristãos estavam se exaltando eles próprios. E estavam levando certos ministros acima dos outros. O apóstolo Paulo tinha fundado aquela igreja com graça de Deus. Depois veio para lá outro servo chamado Apolo. Tinha um dom de falar. Há pessoas que têm um dom de falar, carisma, tudo isso. E eles estavam exaltando. O Apolo é melhor do que o apóstolo Paulo. E estavam pondo o apóstolo Paulo em baixo. E o apóstolo Paulo, irmãos, teve que escrever 3 cartas. Duas estão aqui no cinema, mas escreveu 4 cartas
para repreender aquela igreja. Estavam levando as pessoas acima umas das outras. E criando divisões e contendas e etc. Devemos ter cuidado com essas coisas, irmãos. Nós devemos aceitar cada um segundo o dom que Deus nos deu. O Billy Graham, irmãos, foi Deus deu um dom formidável ao Billy Graham. Ele foi usado por Deus para converter, não digo milhões, mas milhares de pessoas. Mas o Billy Graham sabia o dom que Deus lhe deu. Ele confessou: eu não podia ser pastor de uma igreja. Deus não me deu esse dom. E eu, se fosse pastor de uma igreja, eu não fazia nada. Deus deu-me o dom de evangelista. Eu sabia o dom. E eu posso-vos confessar, irmão, nunca tive, nem vou ter o dom do Billy Graham, de evangelismo. Eu tento falar do Evangelho a toda a pessoa, mas vejo e reparo que tenho um limite. Deus não me deu esse dom. E não devo ficar com inveja com os outros que têm esse dom. Devo dar graças a Deus pelos dons que Deus deu a essas pessoas e orar por elas, mas não ficar com inveja. E então não se deve compreender quem dá o dom é Deus e devemos aceitar esse dom e os dons que Deus dá aos outros. Mas aquela igreja de Corinto não estava fazendo isso, irmãos. Estavam-se exaltando uns aos outros acima dos outros. E pensando que eram mais espirituais porque tinham certos dons. Criando divisões por causa da maneira como estavam atuando. Não estavam ajudando ninguém com essas ideias. Portanto, o cristão não se deve exaltar com o dom que Deus lhe dá. Versículo 4, porque assim, como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo que cada um deve compreender que cada pessoa na igreja é importante e é necessária para a igreja. Eu dou graças a Deus por cada um de vós. Dou graças a Deus pelos jovens, porque eles têm o dom que eu não tenho. Tecnologia. Usar computadores. São coisas que Deus não me deu esse dom. E quando quero uma coisa, assim, digo à minha esposa, faz lá isso. Quando vejo que o Luís Rezendes ele é bom para a tecnologia. Eu dou graças a Deus por isso. Não tenho inveja. Se o senhor faça isso, pois claro. Eu não podia, se podia fazer, se o senhor faça, não há problema. Mas há coisas que eu tenho que minha esposa não pode fazer. Nem outros aqui na igreja podem fazer. Porque Deus deu esse dom. E cada um de nós deve aceitar os dons um do outro, compreender que todos nós somos necessários dentro da igreja. Mas há pessoas que têm um sentimento de baixo, pensando que não são nada. Nunca diga isso. Você é importante para Deus. Muito importante para Deus. E você é importante para esta igreja. Todos vós somos importantes aqui na igreja. E o apóstolo Paulo está apresentando àqueles cristãos. Cada um de vós é como um corpo. A mão não pode dizer ao olho, eu não preciso de ti. O pé não pode dizer à mão que eu não preciso de ti. Cada membro é importante no corpo. Imagina se o vosso ouvido deixa de ouvir. O problema que você vai ter. Eu não me esqueço, há uns anos atrás, levava certos crentes, ia buscá-los a casa, queria criar a igreja, e o ouvido das pessoas já não estava ouvindo bem.
E coitados, estavam-se a ficar zangados uns com os outros porque não ouviam bem as coisas. E eu no carro, aqui no carro, ouvi a conversa toda. O ouvido é importante, irmãos. O olho é importante. A boca é importante. A mente é importante. Todo membro do nosso corpo é importante para o corpo funcionar. E todos eles são necessários para o corpo. Igualmente na igreja é a mesma coisa. Nós somos membros do corpo da igreja de Cristo. E cada um é necessário e importante nessa igreja. Portanto, nunca diga você não é importante, você é importante aqui na igreja. E é importante para Deus. Portanto, não se rebaixe e não exalta ninguém. Aceita o que Deus dá a você. Use os seus dons, porque se você não usar os seus dons, a igreja sofre. A igreja sofre. E devemos lembrar, irmãos, quem julga a nós é quem? É Deus. Reparem que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 14 e versículos 10 a 12. Romanos capítulo 14 e versículos 10 a 12. Mas tu porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará contas a quem? De si mesmo a Deus. Está a ver? Cada um de nós. Da maneira como a gente serve a Deus. Isto não é para a salvação, irmão. Isto está-se referindo à maneira como a gente serve a Deus. Cada um de nós temos de dar contas a Deus da maneira como servimos a Deus aqui na Terra. Da maneira como vocês servem a Deus na igreja, Deus é quem julga a vocês. Não sou eu. É Deus, mais nada. Se eu fosse o julgador, ai de vocês. Eu sou fraco. E pensar coisas que não me estar a pensar. Mas Deus sabe o que está a fazer. Deus sabe como é que deve julgar as pessoas. Reparem o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, que é logo a seguir. 1 Coríntios, capítulo 12. Não, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículos 10 a 15. Aleluia. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus me deu o dom de fundar esta igreja e mais tarde outros continuaram com a obra que Deus me ajudou a começar. Versículo 15, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fundou aquela igreja pregando a quem? Jesus Cristo. Pregando que Jesus é o único meio para a nossa salvação. Ele pregou esta mensagem e as pessoas creram com fé, ficaram todos contentes que Deus os amava e que deu o seu Filho para os salvar dos seus pecados. Mais tarde ele foi para outro lugar para fundar outra igreja. Depois outros vieram, outros ministros vieram como Apolo. E para tristeza do apóstolo Paulo, ele ouviu dizer que havia lá crentes que andavam elegendo Apolo acima do apóstolo Paulo. Ele é que é o servo de Deus. Veja a maneira como ele fala, como ensina. O apóstolo Paulo
não tem aquele dom a pôr o pastoral em paz. Triste. É triste ver isto dentro de uma igreja. Os crentes a levar uns acima dos outros. E para os outros em baixo. Então eu estava falando disso, desse aspecto, irmãos. Eu fundei a igreja, é verdade. Deus me deu esse dom. Depois vieram outros para continuar com o trabalho. Mas o fundamento é Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Que o apóstolo Paulo está apresentando que é possível certos ministros fazer um trabalho como fosse um trabalho bom de ouro, de prata, pedras preciosas e outros de madeira, feno e palha. Qual é que tem mais valor? O ouro, está claro. Mas quem julga é quem? É Deus. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo, está a ver? O fogo vai ser o julgamento que Deus fará naquele dia, assim da maneira como a pessoa trabalhou para Deus. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará, ou seja, a obra de cada um. Se a obra que alguém ficou nessa parte permanece, esse receberá galardão. Este galardão não está se referindo à salvação, irmãos. Não se está referindo à salvação. Reparem que Deus tem galardões para dar aos crentes, da maneira como os crentes servem a Deus aqui na terra. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ora, meus irmãos, quando o fogo vem sobre o ouro, como é que o ouro fica? Fica purificado, não é? Quanto mais fogo se cair, mais purificado fica o ouro. A mesma coisa com a prata. Mas se o fogo vem sobre o pau, o que é que acontece ao pau? Fica completamente queimado. Fica nada. Se o fogo vem pela palha, ai da palha. Fica completamente destruída. Que Deus me ajude a fazer um trabalho que seja como o ouro, não como a palha ou o pau. Há ministros que fazem o trabalho de Deus de maneira. Deus é que julga, é verdade, mas eu digo assim, até parece impossível. Até parece impossível um ministro fazer o que está a fazer. Eu sei que essa pessoa um dia vai ser julgada por Deus e Deus vai dizer a essa pessoa: tu não fizeste nada. A maneira como tu serviste a Deus, para mim é nada. É palha. Não presta para nada. Pode ser levado aos olhos dos homens, mas para Deus não é nada. E é importante, nós temos aqui nesta igreja já 3 pastores, eu sou o terceiro. O pastor Manuel Marques, alguns de vocês ainda lembram-se dele. Aquele homem, quando servia a Deus, era só para Deus, não é nada. Ele não esteve aqui para dar nem A, nem B, nem C. A palavra de Deus era pregada e era isso mesmo. Gostasse ou não gostasse. E graças a Deus ele fundou esta igreja. Depois veio o pastor Manuel Mateus, que não tinha o dom que Manuel Marques tinha de pregação, mas era um homem que serviu a Deus fiel. E almas foram salvas. E depois veio o pobre pastor João Duarte. Ainda está aqui. Tentando servir a Deus conforme o dom que Deus me deu. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu nem faço erros. Mas tenho de tentar fazer o meu melhor para Deus. Para Deus. E espero que quando o fogo de julgamento vier, permaneça bem.
permaneça bem. Ora, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo mencionou vários dons que Deus tem dado à igreja. Se repararem, o apóstolo Paulo na igreja, na igreja de Corinto, ele menciona os dons que Deus tem dado à igreja, e já veio assim em 1 Coríntios capítulo 12. Se for em Efésios, você vai ler os dons que ele menciona no capítulo 4, versículo 8 a 12. E depois, se você ler em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, o apóstolo Pedro apresenta os dons que Deus tem dado à igreja. Mas aqui ele apresenta aqui vários dons, eu vou ler alguns, vamos voltar a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, começando no versículo 6. E lemos de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. É Deus quem dá esses dons. E depois ele menciona o dom de profecia. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ora, os irmãos devem compreender que este dom, naquela altura, Deus usava porque tinha que ser usada, porque a Bíblia ainda não estava escrita, irmãos. Este Novo Testamento que nós temos aqui ainda não estava escrito, irmãos. Então Deus usava profetas na igreja para falar da palavra de Deus, cerca de profecias que deviam ser cumpridas. Mas este livro agora está completo, irmãos. Está completo. E ninguém pode acrescentar, nem tirar aquilo que está aqui escrito. Se você for a uma igreja e vem lá um homem que diz que é profeta de Deus e começar a falar coisas que são contrárias à Bíblia, sai dessa igreja. Esse homem não é de Deus. Está dizendo coisas que não é da vontade de Deus. Temos que ter cuidado com isso. Se alguém diz que é profeta, deve falar exatamente o que está aqui escrito, porque Deus não muda. Deus não muda. Portanto, o nosso dom deve ser feito conforme a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando à igreja, se há algum profeta que está no vosso meio, que Deus tem dado a vós um profeta, para falar da palavra de Deus, que o faça segundo a fé que lhe deu. Mas está claro, mesmo assim, ainda já tinha o Velho Testamento. O Velho Testamento já estava escrito. E eu não podia dizer nada contra o que estava escrito no Velho Testamento. Isso é conforme a palavra de Deus. Depois ele continua, de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Então, Deus deu dons na igreja, de pessoas que têm o dom de ministrar na igreja, de saber organizar a igreja. E nem todos têm esse dom, irmãos. E Deus deu esse dom. E depois diz aí também, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Este é o dom que eu tenho visto que Deus me deu. É o dom de ensinar a palavra de Deus. E eu tenho reparado que as pessoas compreendem a palavra de Deus quando eu estou ensinando. Mas não vem de mim. Não vem de mim. É de Deus. Que me deu esse dom. Graças a Deus temos aqui o nosso irmão Luís Rezeres, que Deus tem dado esse dom. Ensinar a Bíblia. Não vem dele. É Deus. É de Deus. Para mim. E então, eu dou graças a Deus por esse dom que Deus tem dado. Eu tenho prazer, tenho prazer em estudar a Bíblia. E de poder ensinar a Bíblia a vocês. A vocês ou a qualquer outra pessoa. Depois diz aí outro dom. Versículo 8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E há pessoas que têm dado o dom mesmo de encorajar as pessoas na igreja
a fazer o trabalho do Senhor. Tem o mesmo dom disso. Por acaso reparei o Jonathan, que esteve cá, também quando nos exortou a igreja, disse isto, é um tipo de dom. Dom de exortar as pessoas. Nem todos têm esse dom. O que reparte, façam com liberalidade. E há pessoas que todos nós vamos ter o dom de dar com liberdade, mas há uns que Deus tem dado mesmo este dom e tem alegria e prazer em fazer. Eu nunca me esqueço quando eu ia a Myrtle Beach, eu ia a um resort que foi fundado por um casal cristão. O nome do resort era Ocean Lakes. Ele começou com nada, a história dele. Comprou aquela propriedade e começou com tendas para as pessoas que quisessem lá estar. Depois que ele começou a aumentar, os irmãos sabem que aquele resort, quando está cheio, tem 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Então há college, cabins, lugar para meter os trailers. E uma companhia dele que apanha o lixo todo. Tem lá homens que andam ao círculo do resort para que ninguém faça nada mal. Ele fundou uma igreja dentro daquele resort, construiu o edifício e está a pagar um ministro, ele é que está a pagar ao ministro para ser ministro daquela igreja. Todos os custos vêm dele. E quando nós vamos ao serviço lá daquela igreja que ele fundou, está à porta um homem muito lindo, a comunicar as pessoas. E depois ele diz, o dinheiro que vocês dão não é para nós, é para dar para as missões. Um homem que é multimilionário, tem começou com aquilo e tem vários negócios, vários locais em Myrtle Beach, mas que usa o dinheiro com alegria para servir a Deus. E quanto mais ele dá, mais Deus lhe dá. Eu olhei para aquilo e disse, louvado seja Deus. Deus deu-me um dom a este homem. De liberalmente de dar. Há pessoas dentro da igreja que têm esse dom. Outros coitados são um bocado avarentos. Estão sempre a olhar para o dinheiro. Têm medo de dar dinheiro. Irmão, Deus dá tudo a nós. Tudo a nós. O que preside, com cuidado, está-se referindo ao fato de liderança da igreja. O que preside, que está à frente de uma igreja, deve fazer com cuidado, com sabedoria. Não faça decisões que possam causar problemas para a igreja. E o que necessita misericórdia com alegria. A palavra misericórdia significa perdoar e fazer bem a quem não merece. Deus é o Pai grande da misericórdia. Todos nós recebemos da misericórdia de Deus. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos que Deus mandasse o seu Filho para morrer uma morte terrível, para nos salvar a nós dos nossos pecados. Nós não merecemos nada disso. Se alguém pensa que merece, você anda errado. Ninguém merece. É dado pela misericórdia de Deus. Mais nada. E Deus deu dons a certas pessoas, de mostrar misericórdia, de perdoar a quem não merece, fazer bem a quem não merece. São dons que Deus dá. Quais são lições que Deus quer que nós aprendemos ao meditarmos nesta passagem? A primeira lição é que somente os cristãos podem servir a Deus, irmãos. Somente os cristãos. Esta carta
esta exortação que o apóstolo Paulo deu não foi para pessoas que são incrédulos, foi para pessoas que são crentes, que já têm fé em Cristo Jesus. Porque ele sabe perfeitamente que só o crente que tem o Espírito Santo é que pode servir Deus. Mas todos, quando são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Segunda lição. Deus tem dado dons a todo cristão. Às vezes Deus dá um dom, às vezes dá mais do que um dom. Cada um de vós é importante na igreja. Terceira lição. Os cristãos devem ser humildes e fiéis, usando o dom que Deus tem dado a si. Você sabe que você vindo aqui à igreja está-me dando a mim um dom. Eu gosto de ver você na igreja. E sabe que Deus fica contente quando você vem à igreja e está aqui. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou aqui, no meio deles. Deus fica contente quando você aparece aqui, com a vossa presença. E cada um de vós deve se lembrar que vós está aqui para servir a quem? A Deus. Não a mim. A Deus. E deve fazer com alegria, com humildade e fielmente. E fielmente. Sabe que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: escolhe homens que sejam fiéis. Fiéis. E idóneos para o trabalho do Senhor. Fiéis. Há pessoas que começam e depois deixam. Acabam. Não. Devemos ser fiéis na obra do Senhor. Desde que o pastor Manuel Mateus, que você conhece, ele dizia assim: eu quero morrer a pregar o Evangelho. E a gente dizia: ó pastor Mateus, não no público, por favor. Mas foi um homem que serviu a Deus fielmente até ao fim. Sabe que ele teve um ataque de coração e estava num hospital e a enfermeira a querer ajudá-lo e ele a pregar o Evangelho a ela. E a mulher disse: por favor, pastor, calce que você precisa ser ajudado. Ele queria pregar o Evangelho à mulher que estava a ajudar ele. Um homem fielmente servido a Deus. Até à morte. A esposa dele, a mesma coisa. Esteve aqui connosco até à morte. Sozinha. Isso mesmo. Teve depois que a nossa irmã morreu com ela. Deus deu este anjo para estar com ela quando ela morreu. Porque veio o Covid e não podia lá entrar. Tive que falar com ela através do Zoom, que a enfermeira deu o Zoom para falar com ela e ela, coitada, não ouvia. No ouvido já não ouvia. E ela pensou: até o pastor Duarte me deixou. E fiquei triste quando ouvi aquilo dizer. Todos me deixaram. Ela não compreendia que o Covid tinha que separar as pessoas. Mas Deus deu esta nossa irmã para estar com ela. Aleluia. Uma mulher que serviu a Deus fielmente até ao fim. Alegre, contente, servindo a Deus. E sabe que Deus ficava tão contente quando a via aqui na igreja. Porque via o coração dela. O amor que ela tinha por Deus e pelos nós aqui. Aleluia. Que Deus me ajude a imitar aquilo que o Senhor Mateus ensinou a nós. Servir a Deus com humildade, com amor, com misericórdia, até ao fim. Os cristãos, como lição, devem usar o dom para a glória de quem? Deus. Para a glória de Deus. Não é para nós, irmãos. Não é para exaltarmos a nós próprios.
eu sou isto, eu sou aquilo, eu fiz aquilo. Não. Devemos fazer as coisas para que Deus seja percebido com a sua glória. Com a glória. A glória pertence totalmente a Deus. Pronto, queridos irmãos, é a mensagem de hoje. Vamos então terminar cantando o hino. Exalta-se. Vamos por pé. The Lord Jesus Christ has given us two riches that represent the work that He's done for us. First ritual is baptism, which 5 of you are going to obey on October the 29th. And if there's anybody else that would like to be baptized, please speak with me. We don't force anybody, but speak with me and I'll talk with you. And the other one is the Lord's Supper that we're going to partake today. O Senhor Jesus Cristo nos deu dois rituais para nós cumprirmos, que falam da obra que Ele fez para nós na nossa vida. O primeiro ritual é o batismo, que fala da morte e da ressurreição de Cristo. E então, para aqueles que têm fé em Jesus Cristo como seu Salvador e não foram batizados, deviam pensar sobre eles, porque é um mandamento de Deus. Não é uma sugestão, é um mandamento de Deus para ser feito. Vamos ter 5 pessoas que vão ser batizadas, e se alguém aqui gostaria de ser batizado, nós não forçamos ninguém. Fale comigo e nós falamos disso. O outro ritual é a Santa Ceia que nós hoje vamos celebrar. You will notice that the Holy Supper was celebrated on the last Passover that Jesus celebrated here on earth. The God instituted through Moses, 1,500 years before Christ was born. The Passover was instituted as a celebration of the salvation
that God brought upon the nation of Israel, liberating them from slavery. On that day, Jesus instituted the Lord's Supper. A Santa Ceia foi instituída quando Jesus fez a última celebração da Páscoa, instituída pelo profeta Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo ao mundo. Ele instituiu esta celebração que Deus ordenou que a nação de Israel celebrasse para celebrar a salvação que Deus trouxe à nação que estava sendo escrava na terra do Egito. Os cordeiros que eram mortos na Páscoa dos judeus apontavam para quem? Para Jesus Cristo. Eles não sabiam naquela altura, mas apontavam para Cristo. E reparem que naquela celebração que Jesus fez com os seus apóstolos, que foi a celebração da Páscoa dos judeus, ele então tomou o pão, estava sendo usado para a celebração da Páscoa dos judeus, pão sem fermento, e disse: este pão representa o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois ele tomou o cálice e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Ora, no Velho Testamento era sangue do cordeiro, o animal. No Novo Testamento é sangue do Filho de Deus, que veio para derramar por nós um sacrifício único que tem o poder de nos salvar dos nossos pecados. So Jesus celebrated on that day, that was the Passover, he instituted the Lord's Supper. And the bread that was being used for the Passover was now being used for the Lord's Supper. And he said, this bread is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. And he took the cup and said, this cup is a New Testament in my blood. Not the blood of animals, my blood. That was given for you. That's my new covenant with you. Quem é que está qualificado para tomar a ceia? É aquele que tem fé. Fé em Jesus. Compreende que a salvação não vem de si, mas vem do sacrifício que Jesus fez por si, quando morreu na cruz. Who is qualified to partake of the Lord's Supper? Those who have faith, who believe that their salvation does not depend upon themselves, but upon what Christ did for them when he died on the cross. He paid in full the debt of our sins, and those who believe in him receive forgiveness and salvation. At the same time, you will notice the Apostle Paul is talking to Christians and to us. Let each person examine himself before he partakes of the Lord's Supper. Reparem que o Apóstolo Paulo aqui escreve aos cristãos: cada um examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. O que é que Deus quer que a gente examine? Se há coisas na nossa vida que Deus não aprova, devemos de arrepender-nos e pedir a Deus que nos perdoe dessas coisas, antes de tomarmos a Santa Ceia. Há pessoas que esquecem disso. He is saying to each Christian, let a person examine himself. There's things in your life that indeed God does not approve. Repent from them and ask for forgiveness before you partake of the Lord's Supper. You see how important it is for us to be before God. I'm going to allow you to bow your heads and pray. Eu vou pedir a vocês verem as vossas cabeças e orem a Deus. E peçam a Deus que vos ajude cada um de vós na vossa vida. Se realmente há coisas que não precisam ser confessadas, façam a Deus, não a mim, a Deus. E vamos jogar as cabeças. Let's bow our heads and pray. Thank you, Heavenly Father, for the promise. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We believe in that and we accept it by faith. Obrigado pela promessa que nos deste de confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Nós cremos nesta promessa e aceitamos o teu perdão. Amém.
Ora, vamos então tomar o pão. Então, verem primeiras, vem aqui o pão branco, está aí. E eu vou dizer as duas línguas, depois todos nós podemos tomar. We'll say it in both languages when we often partake. And I'm going to ask Luís Rezendes to ask us. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos. Ó Pai, para celebrar, Senhor, a Tua Santa Ceia que fizeste, ó Pai, dias antes de partires desta terra para Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Senhor, participando, ó Pai, deste evento tão grandioso, ó Pai, que nos mudou a nós, enquanto nós éramos pecadores ainda, Senhor. Tu mandaste o Teu Santo Filho morrer naquela cruz, naquele ato horrendo, ó Pai, ali, Senhor, mas dando-nos vida e vida eterna, Pai. Por isso somos eternamente gratos, Pai. Obrigado, Senhor, porque voluntariamente Tu entregaste o Teu corpo ali, Senhor. Foi maltratado, Senhor, foi chicoteado, foram feitas coisas horríveis ali, Senhor. Mas quando nós olhamos, ó Pai, a esse evento, Senhor, de um amor incondicional, Senhor, nós Te agradecemos. Não temos outra hipótese, Pai, mas Te dar gratidão, Senhor, louvor e Te bem dizer, ó Pai. E é no nome do Teu Santo Filho que eu Te agradeço. Amém. Amém. Portanto, o Senhor Jesus, depois de cear, tomou o pão e disse: "Este pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim." After supper, Jesus took the bread and said, "This bread is broken for you. Do this in remembrance of me." Agora vamos então agregar a segunda coisa, depois temos o cálice, e eu vou pedir ao Paulo Abel a pedir a bênção sobre o cálice. Pai, obrigado por dar a oportunidade de podermos estar todos aqui juntos, Senhor, e celebrar este Teu mandamento. Celebrar com respeito, Senhor, com dignidade, e entregar todos os nossos pecados todos a Ti, Senhor, para que nos perdoe, foi por isso que morreste nesta cruz. Obrigado, Senhor, porque podemos estar todos aqui em paz e em segurança. Em nome do Teu Filho amado, Tua espécie agradece. Amém. Amém. Portanto, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim." Our Lord Jesus Christ with the cup and said, "This cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me." Agora vamos pôr de pé então e vamos cantar um hino que nos fala da obra do Senhor. That makes me white as snow.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe até reunirmos aqui outra vez. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us until we meet again. Amen. Amém. Amen.